E o FT Education responde de hoje, pelo cenário já dá para saber que a gente vai falar sobre turbo, só que vai ser de uma parte específica do área-raio da carcaça quente. Então fica aí que hoje a dica é sobre a escolha da área-raio da carcaça quente do nosso turbo. Bom, galera, bem-vindos ao mais um FT Education Responde. A pergunta de hoje é do Carlos Ribeiro. Christian, muito obrigado por compartilhar as informações. Poderia explanar como escolher o tamanho do AR, da caixa quente em específico, da turbina? Vejo que para o mesmo conjunto rotativo temos diferentes tamanhos. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Carlos, é o seguinte, tá? Primeiro a gente tem que entender que o turbo, tá? A gente já falou isso algumas vezes, mas vamos relembrar. O turbo, ele é uma bomba de ar movimentada pelos gases de escape. Então, o ar, ele é aspirado, né? Ele é succionado aí o inducer da roda compressora, ele é comprimido pelo exducer da roda compressora, vai produzir aí um aumento de vazão de ar para o nosso motor. Porém, ele está ligado, né, a roda compressora, ela é ligada a um eixo, e esse eixo solidário à parte motora, que é a parte quente, ou seja, os gases de escape, eles estão movimentando o eixo da nossa turbina. Mas para que isso aconteça, eu vou modificar aqui um pouquinho a posição aqui do nosso turbo. O que acontece? Os gases de escape, eles entram aqui e a gente tem uma coisa chamada voluta, tá? Que é esse afunilamento. Vocês conseguem perceber que existe uma comunicação da turbina com a voluta e ela tem uma alteração da sua área interna aqui. E aí existe uma relação área-raio, que é o raio do nosso eixo da turbina em relação à área da voluta. E essa área-raio desse turbo aqui é uma R.48, ou seja, a relação entre a área do eixo dessa turbina com o raio da voluta é 0.48. E o que isso quer dizer, não indo para o lado do cálculo, para o lado mais chato da coisa? Isso quer dizer o seguinte, tá? Que quando eu tenho uma área-raio menor, ou seja, a minha voluta tem um menor espaço interno, faz com que esse gás de escape, até uma coisa muito importante, vamos voltar um passo antes, toda a massa de ar que entra pela roda compressora, ou seja, tudo aquilo que a gente mandou para o nosso motor, ele vai ter que sair. Então, se eu estou superalimentando o meu motor, se eu estou produzindo mais massa de ar para que ele admita, consequentemente, eu estou produzindo mais gás de escape. Então, é um ciclo. Mando mais gás de escape, produz maior RPM, bombeia mais ar para dentro do motor. Então, essa voluta área-raio, ela vai me determinar um fator muito importante, que é o chamado spool da turbina. Inclusive, vou colocar uma imagem para vocês vão dar uma olhada, que existe uma relação, tá? Então, essa aqui, por exemplo, é 0.48, mas a gente fala aí nesse meu gráfico aqui, de 0,7 a 1,4 de área-raio, aí nós estamos falando de turbos com um pé um pouquinho maior, e aí tem o chamado PT2, o PT3 e o PT4. Esse aqui é um PT3, tá? Que é o dimensional da base que vai se conectar ao coletor de escapamento, proporcionando áreas-raios menor e menores. Então eu tenho uma proporção de área-raio do PT2, eu tenho uma proporção ou uma possibilidade ou uma gama de escolhas para o PT3 e uma gama de escolhas para o PT4. Para o PT4, que vai partir lá de 0,7 até 1,4, o que vai acontecer? Valores menores, como esse 0.48 ou valores mais baixos, vão ter um spool do turbo mais rápido, vai me fazer com que o meu eixo ganhe RPM mais elevado, consequentemente a capacidade de bombeamento é mais cedo, ou seja, o spool da minha turbina é com RPM mais baixo. Porém, qual é o fator limitante?
além do meu eixo, né, não conseguir escoar a potência, o meu área-raio também restringe, então ele gera uma coisa chamada contrapressão de escape. E aí, se essa contrapressão de escape ela for maior que a pressão de turbo, começa a me gerar prejuízos. Por exemplo, eu tenho um bar de pressão na minha admissão. Se eu tiver um bar no meu escape, ótimo. O que acontece quando o meu área-raio é muito pequeno, ele supera 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2 vezes a pressão de turbo. Então imagine o seguinte, se essa minha área-raio aqui, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com 2 bar de pressão de turbo e ela for 2:1, vai ter 4 de contrapressão. Isso pode gerar um prejuízo muito grande para o motor e muitas vezes o pessoal não mede. E aí que vem a minha observação em relação a como que a gente escolhe o área-raio da turbina, monitorando dados de contrapressão de escape e criando uma relação com a pressão de admissão. Então, enquanto eu tiver uma relação de 1:1, está muito saudável. Motores de extrema performance, inclusive, isso é mais baixo. Eu vou ter, por exemplo, 1 bar aqui para cada 0,7 de escape. Quando a gente tem aí uma contrapressão de escape muito alta, acima de 1.4 bar, começa a ter riscos muito altos de prejuízo para o motor. Porque é um freio pneumático. Se eu não consigo escoar essa massa de ar que está entrando no meu motor, eu, no momento aí do processo lá de escapamento ou exaustão, o tempo de exaustão, eu vou gerar um contratrabalho e não consigo escoar e meu motor fica com mistura, né, contaminada com gases já queimado. Isso pode ser um prejuízo, inclusive, em relação à troca de calor do próprio motor. Então, pessoal, como que seria a dica de escolha do nosso área-raio? Não existe um cálculo, e nem pode ser de uma maneira empírica, teria que ser medindo. Se a minha contrapressão supera uma vez, né, a mais, ou por exemplo, se eu tenho lá um bar de pressão de turbo, eu vou ter um bar no escape, o que for a mais do que a pressão de admissão, eu começo a ter prejuízo e eu vou ter que lidar com isso. Algumas montadoras, a gente percebe que alguns carros originais tolera em torno de 1.4 vezes, ou seja, a cada 1 bar na admissão, 1.4 de escape, depois abre a válvula Wastegate, derruba, por isso que a gente tem a chamada função overboost, e aí a gente evita aí que a contrapressão gere prejuízos numa região ou num momento ou num regime mais crítico para o motor. Então, a melhor maneira de escolha do nosso área-raio para a turbina, sem dúvida, é monitorando a contrapressão de escape. A gente fala disso no nosso treinamento nível 1, eu vou um pouquinho mais adiante, explico como a gente mede, como é que a gente instala, a orientação, né, de medir. No treinamento nível 2 a gente também fala disso, de contrapressão de escape. Então, esse é um assunto que a gente já aborda há bastante tempo, mas aí, para atender a dúvida do Carlos, eu achei importante aí e pertinente a gente voltar a esse assunto e espero que eu tenha atendido a tua dúvida.